Agora são 7h15, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E estudantes que vão fazer as provas do vestibular e do Sistema Integrado Ingresso Seriado da UEA devem conferir o cartão de confirmação da inscrição. O documento já está disponível desde o último dia 5 e quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, como é que é possível fazer essa consulta? Adriane, essa consulta é online. A pessoa faz essa consulta na internet, no site da Universidade do Estado do Amazonas, no www.uea.edu.br. Antigamente, a gente tinha aquele envio, do cartão de confirmação para o endereço que a pessoa tinha indicado no momento da inscrição. Mas hoje em dia, isso não é mais usado. No entanto, é muito importante que os alunos, que os estudantes que pretendem fazer o vestibular e o SIS, façam essa consulta antecipada para saber o local da prova. E a gente sempre dá aquela dica de que você precisa, de preferência, tentar se deslocar até o colégio onde você vai fazer prova, até o local onde você vai fazer realmente aquele exame, para você evitar que no dia da prova você chegue atrasado. Aqui na Universidade do Estado do Amazonas, as provas vão acontecer a partir de 1h da tarde. A chegada, o fechamento dos portões e a chegada desses candidatos acontece no máximo até 12h50. A 1h em ponto os portões são fechados e aí você tem aí aqueles candidatos que, se chegarem atrasados, vão acabar ficando fora do certame. A gente tem no dia 22 o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, que tem aí provas de conhecimentos gerais e de redação. No dia 23, a gente tem o SIS, que é o Sistema de Ingresso Seriado. Também no site da UEA, no www.ea.edu.br, é possível você fazer a consulta do resultado da prova prática. Essa prova prática já aconteceu, principalmente para os cursos de teatro, de dança e também para o curso de música. Essa prova prática, ela era classificatória, em alguns casos ela certamente será eliminatória e, portanto, você pode conferir o resultado dessa prova prática para saber se você realmente vai ter necessidade ou não de fazer a prova teórica, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro. Aí a gente tem, de outubro, dias 22 e de 23. E aí a gente tem, Adriane, também aquela lista de vagas que estão disponíveis na Universidade do Amazonas. São 5.337 vagas. A gente tem 264 vagas reservadas apenas para o público indígena e tem 340 vagas para as pessoas com deficiência. Portanto, é um número bem grande de vagas. A Universidade do Estado do Amazonas tem unidades aqui na capital e também em todo o interior e, portanto, esses alunos precisam se preparar para fazer essas provas e, principalmente, para não chegar atrasado no dia do exame. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Descontrole, violência, abandono. Estas são características muito comuns de quem sofre com alcoolismo. E vencer o vício é um dos passos mais difíceis que alguém pode dar. Nessa hora, a ajuda de profissionais e de pessoas que enfrentam a mesma situação pode ser fundamental para um recomeço. Há 70 anos, os Alcoólicos Anônimos do Brasil vêm ajudando quem entende que precisa vencer o dia de hoje, sem tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E assim, com um dia de cada vez, histórias de superação se multiplicam. Eu já estava completamente derrotado aos 22 anos pelo alcoolismo. Eu era uma alcoólatra. Hoje eu sou uma alcoólatra em recuperação. O grupo, que neste ano completa 7 décadas de existência, mudou a vida de muitos dependentes do álcool ao longo desse tempo em muitos lugares do mundo. Só no Brasil são 114 unidades. No Amazonas, a Irmandade foi fundada há 45 anos. De lá para cá, muitas histórias de recuperação já foram contadas por aqui. 3 participantes das reuniões contaram à nossa equipe um pouco do drama vivido pela doença do alcoolismo. Eles não serão identificados. Em respeito às regras dos Alcoólicos Anônimos, citaremos apenas o primeiro nome. Seu José precisou ser preso para entender que precisava buscar ajuda. Eu vim pela dor, mas depois eu descobri que eu tinha um problema sério de bebida, porque toda vez que eu bebia, eu mudava o meu comportamento. Eu fazia minha família sofrer. Eu fazia minha mãe sofrer.
Eu não tinha esse conhecimento que o alcoolismo era uma doença física, emocional, progressiva, incurável e fatal. O espaço que mudou a vida do seu José também transformou a do seu Francisco, que de funcionário público e proprietário de 2 residências passou a ser morador de rua. Fundo de poço, né? Morador de rua, né? Sofri uma incisão no corpo, que é uma facada, né? Profunda. E voltei ao Alcoólicos Anônimos com 38 anos e pedindo ajuda, né? E fui acolhido por esses companheiros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Fui bem acolhido e estou aqui há 25 anos, né? Recuperei tudo. Só não recuperei a família porque foi muito sofrimento para eles, né? A minha filha na época tinha 5 anos, meu filho 7. E a esposa, com toda razão, sofreu muito, né? Não tipo espancamento, né? O meu problema mais era abandono, né? Este psicólogo que organiza as reuniões explica por que o trabalho realizado em conjunto tem tirado essas pessoas do vício. O que faz esse entendimento é que essas pessoas que aqui chegaram, eles começam a se recuperar, eles se recuperam, inclusive, e eles também entendem que é uma dádiva, é uma bênção ele ter recebido uma instrução tão singular, tão tola, vamos dizer assim, e não compartilhar com outra pessoa. Então isso faz com que ele se sinta responsável, porque ele passa a entender, ele passa a somar na ajuda da recuperação daquele que está lá fora. Marlúcia agarrou essa responsabilidade para a vida dela. A senhora que achou que o grupo seria solução para toda a família, acabou se descobrindo alcoólatra ao frequentar o espaço pela primeira vez há 10 anos. Hoje eu tenho a possibilidade de poder salvar a vida dos meus filhos, salvar a vida das pessoas que me amavam, porque eles se preocupavam comigo. Eles achavam que eu não tinha saída. E de repente, Alcoólicos Anônimos me devolveu tudo. A minha dignidade, a minha esperança de viver, a minha vontade de estar com meus filhos, sem beber, sem bater, sem brigar. O psicólogo, que já tem mais de 30 anos realizando o trabalho, confessa: algumas histórias são tão fortes que abalam o profissional. Para te ser sincero, eu hoje já controlo mais o desequilíbrio que eu carreguei durante muito tempo, ouvindo histórias, vivendo histórias, reconhecendo histórias e me emocionando a cada momento. Havia momentos que não dava para falar, embargava, os olhos lagrimavam. Eu disse, mas isso é normal? É normal, é sentimento. Então, quando você consegue expressar sentimento, significa que há muito amor em você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os homens são maiorias quando o assunto é transtorno relacionado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O consumo de álcool foi responsável pela morte de 3 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma estimativa do relatório global indica que existem 2,3 bilhões de consumidores de bebidas alcoólicas no planeta. 27% dessa população são jovens, entre 15 e 17 anos de idade. 28% das mortes relacionadas ao consumo de álcool são resultado de lesões que acontecem em acidentes de trânsito ou por agressão física. 21% dos alcoólatras chegam a apresentar distúrbio sob o efeito de substância alcoólica e 19% chegam a óbito por adquirirem doenças provocadas pelo consumo excessivo de bebidas. A bebida faz com que ele saia do seu ponto de equilíbrio, da sua realidade, e passa a viver uma situação totalmente diferente, desconexa daquilo que a sociedade abraça. Que a mesma sociedade que oferece a bebida é a mesma que o condena. E um time daqui de Manaus é o único que vai representar o norte do país no Campeonato Nacional de Futebol Society, que acontece essa semana que vem, na verdade, lá em São Paulo. A equipe agora precisa de apoio para conseguir fazer essa viagem. Que o futebol é a paixão do brasileiro, todo mundo sabe. Mas você já ouviu falar em Fut7? O Fut7 ou Futebol Society é uma modalidade disputada em 2 tempos de 25 minutos, com 7 jogadores em uma quadra sintética. E esse aqui
é o time Spurs Norte, que está fazendo bonito em campo. A gente começou como sempre começa os times de society de futsal aqui na maioria dos times do Brasil. É entre amigos, para jogar um campeonato ali, outro ali. Só que assim, a gente resolveu pesquisar sobre o futsal, ver o que era o futsal. Então a gente resolveu levar a sério, entendeu? A gente disputou o Campeonato Amazonas esse ano, fomos vice-campeões. Aí a partir desse a gente já foi convidado para disputar a Liga Nacional. Está disputando agora a Taça Amazonas, entendeu? Estamos invictos. Esse nosso time é um time bem forte mesmo, entendeu? Bem qualificado. Com um bom desempenho, o Spurs conquistou uma vaga no Campeonato Nacional que acontece em São Paulo, onde deve enfrentar o Corinthians de São Paulo e o Atlético Paranaense. A preparação está sendo bastante forte, né? Até porque estamos disputando o campeonato aqui em Manaus também e estamos treinando, estamos focados. É um pouco diferente por causa que vamos enfrentar clubes de nome, de mais qualidade, mas é isso aí, né? Dentro de campo é 7 contra 7, entendeu? E a gente vai mostrar o que nós temos de melhor. Os únicos representantes do norte do país na competição precisam agora de um apoio financeiro para custear a viagem, que acontece no dia 10 de outubro. A gente está precisando de algumas despesas, né? Para alimentação, para hospedagem mesmo. O telefone de contato é o meu mesmo, 9282356664. Pode entrar em contato lá e, se quiser ajudar, dar uma força para a equipe, a gente vai estar de portas abertas. E nesse sábado é dia de algumas feras do MMA do norte do país entrarem no octógono para mais uma edição do Mr. Cage. Vão ser 12 lutas, 6 no card principal. Uma delas é entre Marcos Marajó e Joaquim Polônia e vai valer o cinturão interino da categoria pena. Os dois estão na fase final de preparação. Vamos ver. De um lado, Marcos Marajó, 30 anos. No cartel, 13 vitórias, 4 derrotas. Do outro, Joaquim Polônia, 27 anos. No cartel, 9 vitórias, 3 derrotas. Esse encontro está marcado para este sábado e promete grandes emoções. Eu conheço ele, sempre falo com ele, cumprimento, mas nada que vai impedir de eu tomar esse cinturão. É isso que a gente vai ver no dia 13 de outubro, Marajó. Se prepara. Se for preciso eu arrancar um braço ou perder o outro para poder trazer esse cinturão, eu vou fazer. Deu pra ver que os dois não estão de brincadeira, né? Nem os coordenadores do evento, viu? Vão ser 12 lutas, 6 no card principal, inclusive uma feminina. As mulheres não poderiam ficar de fora. Inclusive, o Amazonas tem tradição, né, de revelar mulheres. E vamos ter uma super luta feminina, que era até uma surpresa, nós não divulgamos no início, porque nós estávamos trabalhando em cima dessa luta. Então, a Franciele contra a Paula, o bicho vai pegar. Para o fundador do Mr. Cage, que completa esse ano uma década de história, uma edição que promete grandes surpresas. Hoje o MMA brasileiro movimenta Mr. Cage Rei da Selva. A gente já vai para a 3ª edição do Mr. Cage, vai para a 2ª edição do Rei da Selva, só esse ano. E final do ano, dia 1º de dezembro, se Deus quiser, vai ser os donos dos cinturões do Mr. Cage contra os donos dos cinturões do Rei da Selva. Então, a expectativa é fomentar o MMA local, onde eles possam partir para o MMA nacional e mundial. Neste sábado, a partir das 7 da noite, várias lutas, inclusive essa, valendo o cinturão interino. E aí, vai perder? E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. Você fica agora com o Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, Hoje em Dia e o Alô Amazonas com as principais notícias dessa manhã. Lembramos que se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é só baixar o aplicativo A Crítica Play. Por lá você vai conferir todas as informações que a gente mostrou aqui no Manhã no Ar e na programação da TV A Crítica. Um ótimo dia para você. Amanhã, bem cedinho, 6 horas, a gente se encontra. Tchau, tchau.